talvez testar um garoto ou outro, por exemplo, será que o Pajé é um cara que o Vila pode contar plenamente para o ano que vem? Né? Será que o Igor é um menino que o Vila pode contar plenamente para o ano que vem? Será que o Pedro Romano é um cara que vale a pena você investir nele para ele seguir aqui? Eu acho que esse tipo de situação o Loser pode testar bastante nessa reta final, até porque o Vila ainda vai ter alguns jogos competitivos, em que os adversários estarão precisando muito do resultado, e isso acaba aumentando o nível de dificuldade do jogo, e nesses jogos mais difíceis é muito melhor para você testar a verdadeira capacidade de um jogador. Você acha que tem jogadores que ainda precisam ser testados no Vila, Gader, ou o Vila já tem muito bem definida a situação de cada um deles? Olha, esses que você citou, por exemplo, são boas opções para teste agora, tá? Por exemplo, eu colocaria principalmente o Pajé, tá? Eu gosto muito de você utilizar jogadores jovens da base para você colocar em momentos que podem ser utilizados como opção para melhoria técnica, opção para dar minutagem também. Então, tudo isso eu acho bastante interessante. E sim, é importante usar esse jogo para colocar algumas peças, como, por exemplo, o Bruno Xavier em alguns momentos, sabe? Mas, vamos ser sinceros, o Vila tem que jogar seguro para começar a partida. Vai com aquele trio de ataque que a gente viu, no caso, que seria o Poveda, o Parede e o Todinho, né? Comece com aquele trio de ataque, começa com o Dodô no meio de campo para poder puxar o contra-ataque. O Atlético deve propor o jogo, então precisa de alguém para poder puxar contra-ataque, e o Dodô é ótimo nisso. Então, esse seria o Vila Nova para jogar contra o Dragão. Mas é uma boa opção também, dependendo da situação do jogo, para algumas peças serem testadas aí também, Gerli. Ô, Gerli, me permite aí, então, só mandar um salve aqui pro nosso amigo Gil Cabuloso, torcedor do Cruzeiro, que está aqui participando com a gente. Ele sempre está curtindo aí as lives, participando e mandando seus comentários, deixando like, assim como vocês que estão aqui junto com ele, sempre está aqui participando. Mandar um grande abraço aí para ele. É isso aí, é que o nosso Thiago Seba participando conosco também. Eu acho que o Thiago ainda segue morando lá no Distrito Federal, né? Ele dá boa tarde aqui a todo mundo e fala que o Pedro Roman, que ele é muito bom. E aí, Ana, quem é que no Vila que você ainda vê vamos dizer assim, processo de experiência nessa reta final? Processo de experiência, ele, fiquei até refletindo, foi bom ficar por último. Os dois zagueiros jovens, o Pedro Romano e o Everton, para mim, eu acho que mais o Everton do que o Pedro Romano. O Everton com aquelas entradas um pouco desgovernadas pode ter afastado aí as pretensões de uma possível renovação, não sei. O próprio lateral Igor, com, brigando ali por uma vaga com o Formiga. Tem um que aí eu já não entendo o que está acontecendo, que é o Jean Mota. Não consigo decifrar muito. Talvez deixar ele aí titular para ver. Mas ao mesmo tempo eu não sei se ele quer ficar. Aquele sinal, aquela demora para assinar o contrato, não me passam a confiança de que é um jogador que quer muito estar no Vila. Demorou uma semana para assinar uma renovação, gente. Então, isso aí me dá uma pulga atrás da orelha. Então, talvez eu deixaria o Dodô já como titular. Vejo muito mais chances em o Dodô render e renovar com o Dodô para a próxima temporada. No ataque, Parede já tem contrato. Mais uma oportunidade para o Poveda. O André Luiz também tem contrato, né, Aurélio? Se não me engano. O André Luiz tem contrato, o Bruno Xavier tem contrato. Então o Vila vai com pouca. Não precisa de tantos testes, né? Mas eu daria uma chance ao Pajé. Não sei se nesse jogo contra o Atlético como titular. Ele não vem jogando e acho que seria uma fogueira muito injusta para ele. Então, são poucos jogadores em termos de testes, ali. E você, Aurélio, você vê quais jogadores assim que essa reta final podem definir o futuro deles, assim, aqueles que ainda, no seu entender, não têm o futuro definido em relação ao interesse do Vila para a próxima temporada?
O Gerli, eu acho que alguns jogadores já têm até, eu acho que a diretoria já tem a ideia do que vai acontecer com eles, sabe? Por exemplo, eu vi um futuro promissor para o Everton, mas eu acho que as últimas atuações dele, as expulsões e tudo mais, eu acho que tirou ele um pouco dessas possibilidades. Eu vejo que o Romano ele já está meio que consolidado, eu acho que ele já está consolidado como uma renovação para 2026. E aí, se você for olhar, por exemplo, o Paiva já não entra mais, o Igor, ele era uma opção, já não é mais. Tem alguns outros jogadores, o Arilson não sai do DM. Então, alguns jogadores eu acho que já tem ali o caminho destinado. O Paris, para mim, poderia ser essa aposta, mas ele já tem contrato para o ano que vem. E então, eu acho que tem muitos jogadores que já estão ali com o caminho definido. Quem eu queria ver sendo testado, por exemplo, era o goleiro Vitor Hugo. Porque eu sei que o Kozlinski não fica para 2026. Ele deve voltar para Fortaleza, é um salário alto e é um jogador que não teve sequência, então ele não fica. E eu não queria ver o House como titular em 2026. Então, acho que o Vitor Hugo poderia ser um teste. Não para esse jogo, para ele estar sem ritmo. Mas eu acho que para o jogo da Ferroviária em diante, ele poderia ser um teste interessante. Mas de resto, eu não vejo muito o que testar nesse time do Vila, não. Eu acho até que está muito, muito claro até do que o Vila tem que fazer para 2026. Uma reformulação não tão profunda, mas importante. E os jogadores já deram um sinal de quem tem que sair e quem não tem. O meu medo é o Vila não enxergar determinados atletas, como eu já falei aqui, o Igor Henrique. Eu vejo que o Thiago Pagnussá, ele é muito querido pela diretoria, mas eu não vejo que ele tem mais condição até física para enfrentar uma Série B novamente. Então, o meu medo é mais a diretoria do Vila não enxergar essas possíveis trocas que têm que ser feitas e manter jogadores que já não cabem mais no elenco de um time de Série B para competir para subir. O ano que vem a Série B promete outra vez ser muito disputada, né? A gente tem alguns times aí, nenhum dos chamados G12 nesse momento está no Z4, mas você tem equipes com forte poder de investimento, como, por exemplo, o Fortaleza, né? Que nos últimos anos mudou muito a sua realidade financeira, além de outros tradicionais, como o Sport Recife, o Vitória, times acostumados a subirem na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigadão, Aurélio, pela sua participação. Sim, Aurélio, pode concluir. Só um complemento. Para o ano que vem, a injeção do dinheiro da Libra acaba, né? Da LFU, no caso. A injeção de dinheiro da LFU acaba. Porque, por exemplo, o próprio rival mesmo, o Goiás, se o Goiás não consegue o acesso, ele vai ter uma receita muito parecida com a que o Vila teve esse ano. Se eu não me engano, eles tiveram mais de 100 milhões para trabalhar esse ano que vem já não tem mais. Boa parte dos times vão estar assim. O Guarani caiu ano passado com um valor absurdo da LFU e conseguiu cair mesmo tendo todo esse dinheiro. Então, boa parte dos times que vão jogar a Série B vão ter um orçamento muito semelhante. Eu acho que o Vitória, o Fortaleza e o próprio Sport, eles ainda bebem da fonte das torcidas, que tem uma receita tanto de venda de uniformes quanto de sócio-torcedor muito consistente, mas o restante da Série B vai ser muito parecido ali, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, acho que vai ser ainda mais interessante, principalmente na disputa por jogadores. Mas mesmo essa receita muito interessante, a Série B dá um baque muito grande, sabe, Aurélio? O cara, na hora de renovar o sócio-torcedor, ele pensa, será que vai, será que não vai? Às vezes isso dá um baque grande também, é muito difícil um time cair e não ter um impacto muito forte nas suas receitas, mas isso a gente vai ter muito tema para debater, até porque a Série B só começa em março do ano que vem.